Bom dia, turma. Olá. Hoje eu recebi alguns pedidos de alguns alunos que eu acompanho para poder gravar a aula de História, certo? A galera que está estudando para o Enem. E aí pediu para que fizesse isso também, né? Que ultimamente eu vinha falando muito sobre medicina veterinária e vinha postando muita coisa relacionada à graduação que estou fazendo. E os alunos ficaram, acho que meio enciumados um pouquinho e pediram: professor, grava aí umas aulas de História, e em sequência se der Sociologia e Química e Biologia com técnicas de estudo. Então, atendendo a pedidos, eu vou gravar, vou colocar lá no canal, vocês comentem, né, dê sugestões para que a gente possa melhorar também a nossa gravação, certo? E também os nossos vídeos. O assunto de hoje vai ser renascimento cultural. Sempre em parceria com o SlideShare, né? Eu sempre estou dizendo isso a vocês. Vários conteúdos estão disponíveis na internet de forma gratuita. Vocês podem pegar lá, vários professores contribuem com esses conteúdos, né? É importante fazer a leitura, dar uma olhada no vídeo sobre técnica de estudo, né? Porque lá tem a forma como eu organizo o meu processo de aprendizado e também a forma como eu passo o conhecimento que eu produzo. Então, utilize desses arquivos, que são arquivos gratuitos, para que vocês possam estudar. Uma excelente ferramenta, uma ótima técnica, principalmente de revisão de estudos, né? Então, eu quero agradecer a esses professores que fazem essa tarefa de abastecer com seus slides a rede e que dá possibilidade para a gente seguir, né, os nossos programas com esses resumos. Então, vamos lá. O nosso assunto, renascimento cultural. Vamos lá. Deixa eu dar só uma orientada aqui. Pronto. Ok. Renascimento cultural. Pessoal, então, veja bem. O Renascimento, ele vai marcar o início de uma era na história muito importante, que é a retomada do pensamento filosófico. E isso ocorre principalmente porque durante muito tempo, né, no período lá conhecido como Idade Média, algumas coisas que ocorriam proibiam as pessoas, por exemplo, de se movimentar, de circular, determinados horários precisavam se recolher. Existia uma unidade central, né, que era a Igreja Católica. Então, ela permeava a vida de todos os cidadãos em todos os sentidos, né? Então, o Renascimento vai ser aquela fase que vai contribuir para um grande salto na história da humanidade. A retomada do pensamento clássico, principalmente dos processos de desenvolvimento da filosofia, o estabelecimento de novas formas de pensar, tudo isso é interessante. Então, o movimento cultural artístico se baseou na recuperação da cultura da Grécia e da Roma antiga. Vamos lembrar que o desenvolvimento filosófico ele vai ocorrer no mundo ocidental, principalmente na Grécia, né? E aí as culturas que vão se estabelecer após o Império Grego, né? Todo esse estabelecimento vai ser baseado na civilização grega. Por exemplo, o próprio Império Romano a gente chama de Império Helenístico porque boa parte da sua cultura, né, se centralizou nas definições filosóficas, políticas, sociais da Grécia. Então, nós vamos ver que essa retomada do pensamento clássico greco-romano vai fazer com que a sociedade se desenvolva em outros patamares. O renascimento cultural. A localização espaço-temporal, isso é super importante. Eu sempre digo para os alunos, de uma forma geral, que a gente precisa compreender também muito de geografia no processo histórico. A gente não pode descartar esse conhecimento de forma alguma. Até pela proximidade e também pela localização geográfica, como o mar Mediterrâneo, e algumas cidades que vão se desenvolver justamente no processo de transição do feudalismo para
o mercantilismo, nós vamos ter aqui, nessa região, uma grande circulação de pessoas. Então, isso vai facilitar esse novo pensamento, esse novo desenvolvimento, certo? Por que em Itália? Então, primeiro que as condições eram favoráveis, né? Como eu mostrei lá no mapa, o mar Mediterrâneo era frota comercial e se passava nessa região aí diversos povos, diversas culturas, né? E a Itália estava dividida em vários estados e alguns deles eram muito ricos. Isso é muito interessante porque o desenvolvimento comercial, o renascimento comercial vai possibilitar o renascimento urbano e essa junção cultural que vai desenvolver cada vez mais a região. Alguns desses estados rivalizavam entre si, então as disputas políticas faziam com que o foco central não fosse mais aquele poder local. Eles precisavam do feudalismo, né? Claro. Eles precisavam buscar cada vez mais acordos, né? Entre os nobres, entre os senhores, os proprietários de terra, para que pudessem disputar determinados territórios. Então, esses acordos iam ser abrangentes, iam buscar cada vez mais pessoas influentes nas diversas regiões, até para poder criar os seus grupos. Isso favoreceu uma nova forma de pensar política, né, nesse momento. Havia muitos mecenas, homens ricos que ajudavam os artistas. E aí vamos lembrar o seguinte, sobre os mecenas, né? Há o desenvolvimento de um novo segmento social, que é a burguesia, e essa burguesia ela vai se utilizar dessa estrutura de fomentar a arte e a filosofia para poder se estabelecer. Então, esses homens ricos eram justamente esses burgueses que estavam surgindo, né, que estavam aparecendo. A abundância de vestígios romanos e gregos que serviam de modelo aos artistas. Ou seja, existia já uma cultura que estava um pouco adormecida, né, do Império Romano, dos vestígios artísticos, né, como esculturas, obras de arte, literatura. E esses novos pensadores que vão surgindo na região vão retomar justamente esse princípio. Quais são as principais características do Renascimento? E aí nós temos uma belíssima frase, né, de Pico della Mirandola sobre a dignidade do homem no século XV. Deus escolheu o homem e, colocando-o no centro do mundo, disse-lhe: és tu que, segundo os teus desejos e o teu discernimento, pode escolher. Ou seja, a gente vai ter aqui, nessa expressão, um novo fluxo de pensamento, né? Vamos lembrar que o feudalismo e a Idade Média, o pensamento ele era muito localizado na figura teocêntrica, né? Deus e a Terra como centro de tudo e do universo. Isso por conta da unidade que existia de controle religioso, político, social, econômico, que era a Igreja Católica. Era quem dominava a região. Mas, com o Renascimento, começa a surgir novas formas de pensar. Então, nós vamos sair do teocentrismo para o antropocentrismo. Agora, observe que a figura de Deus ela não é descartada nesse processo. Muito pelo contrário. Para poder explicar o homem, eu utilizo Deus, mas eu dou a liberdade ao homem de escolher. Então, o homem acaba se tornando a medida de todas as coisas. Ok? Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, o antropocentrismo passou a estar no centro, o homem passa a estar no centro do universo e das preocupações humanas. Tudo é feito à medida do homem, para o bem-estar do homem, para a sua valorização. Isso é muito interessante, gente. Quando a gente fala de antropocentrismo, a gente passa a observar que o homem, nesse momento da história, ele redescobre o seu valor, redescobre a sua importância, né? A sua forma de agir, de pensar, de atuar no mundo se modifica. Isso é muito legal, porque cria um novo paradigma de pensamento, né?
que vai ecoar por toda a história. Até hoje nós somos influenciados por esse processo. Coloquei-te no centro do mundo para que daí pudesses facilmente observar as coisas. És tu que, pela tua livre vontade, pode escolher o teu próprio modelo e a forma de te realizares. Pela tua vontade poderás descer às formas degradadas da vida, que são animais, e pela tua vontade conseguirás alcançar as formas mais elevadas, que são divinas. Nossa, chega de arrepiar essa parte aí desse assunto, porque a gente vai observar que realmente o homem passa a ser a razão e a medida de todas as coisas. O desafio central é entender que os paradigmas, eles não iniciam e terminam ao mesmo tempo. Eles vão coexistir durante um bom tempo, durante um bom período de tempo. Ok? O que é que eu quero dizer com isso? Não é porque surgiu o antropocentrismo que o teocentrismo ele foi totalmente descartado. Não é isso que vai ocorrer. O que vai ocorrer é o seguinte: surge o antropocentrismo, que é o paradigma novo, e o paradigma antigo do teocentrismo ainda resiste durante um bom tempo. Então, nós vamos ver movimentos históricos que vão ocorrer nesse processo, vão ocorrer nesse período, de contradição. E nós vamos ver principalmente isso em alguns processos artísticos, científicos. Eu posso citar o exemplo da literatura, né? Nós vamos ter a literatura barroca e vamos ter a literatura arcádica. Quando nós pegamos as estruturas dos textos do barroco, nós vamos ver que existem muitos poetas, muitos literatos, que vão pegar os seus textos e vão colocar sempre essa contradição presente no texto, porque é algo que está surgindo e ele está entre esses dois modelos paradigmáticos. Já o Arcade, a literatura arcádica, nós vamos ver a emergência desse paradigma antropocêntrico, né? A busca do período clássico, do período greco-romano. Isso é importante, porque assim, são várias coisas que vão começar a surgir, né, nesse contexto, e surge justamente por conta de uma nova forma de pensar, que é o Renascimento. Com isso, nós vamos ver uma outra estrutura de pensamento que vai surgir, que é o individualismo. O homem tem capacidade para escolher e decidir por si próprio, para pensar por si próprio e passa a valorizar-se e acreditar nas suas capacidades. Então, veja bem, a estrutura de pensamento que existia antes, essa questão do feudalismo, o homem, ele era fruto de Deus, era assim que era explicado, mas tudo em sua vida também era produzido de acordo com a noção teológica. Então, se ele era servo, vamos lembrar da relação servil de produção, se ele era servo, ele tinha que ser servo porque era explicado que ele era um pecador. E aí algumas leis, né, que nós vamos ver que foram produzidas durante a Idade Média, algumas leis realmente retiravam o direito do homem. Não existia essa questão de individualismo. Vamos lembrar que a sociedade ela era segmentada, hierarquizada e estamentada. O que quer dizer isso? Não existia mobilidade social e a igreja explicava todo o processo. E a relação que se desenvolvia era a relação servil de produção. Então, o homem não tinha muita liberdade para poder navegar, para poder passar pelos processos, não existia isso. Com o Renascimento, o homem no centro, e com o livre-arbítrio e a capacidade de escolha, ele pode, obviamente, se desenvolver. E aí vai ter o individualismo nesse processo. Nosso tempo, todas as matérias nos interessam. Aprendemos grego, sem o qual ninguém pode se considerar sábio, hebraico e latim. Considero indispensável que aprendas estas línguas. Vamos lá. Observe que a valorização do conhecimento humano
é muito importante, principalmente para poder decifrar as literaturas sagradas também. É por isso que tinha essa necessidade dos artistas, dos filósofos que surgiam nesse período em aprender as diversas formas de linguagem. E aí nós vamos ver uma estrutura que a gente chama de classicismo e humanismo. É o gosto pela cultura clássica, pelas línguas gregas, latina, pelos pensadores clássicos, pela arte e literatura clássica, pelos valores clássicos que valorizam o homem. Então, esse processo de desenvolvimento que ocorre no renascimento cultural vai colocar o homem num papel central, que é de produção de conhecimento, a retomada livre do pensamento, né, e o acesso aos diversos conhecimentos produzidos desde esse período da antiguidade clássica. Vou passar aqui. Uma outra realidade que surge é o naturalismo. Interesse pelo estudo da natureza física e humana em todos os seus aspectos. E vou abrir aqui um aspas, nós vamos ver que muitos artistas, eles eram multifatoriais, tinham múltiplas inteligências. A gente pode dar o exemplo de Leonardo da Vinci, onde ele era anatomista, ele era filósofo, ele era escritor, ele era engenheiro, ele era médico, ele era fisiologista, ele era físico. Isso tudo porque os saberes estavam muito latentes naquele período, então eles conseguiram, por conta dessa nova estrutura de pensamento, entrelaçar todos esses saberes, né, nesse processo de conhecimento. Isso é muito importante. Vou passar aqui também. O espírito crítico surge, né? O espírito crítico surge, então é necessário questionar algumas realidades, é necessário questionar alguns dogmas, não aceitar tudo como verdade absoluta, como ocorria lá no período da Idade Média, né? O homem passa a pensar por si próprio, a questionar a sociedade e o mundo que o rodeia, em vez de aceitar como um dado adquirido. Até o saber tradicional passa a ser questionado. É a revalorização do pensamento filosófico. Então, chegaram em um determinado contexto histórico em que a sociedade precisava avançar. Agora, eu vou sair um pouquinho desse slide só para poder comentar algo com vocês. Olha só, aí a retomada do pensamento filosófico. Agora, tudo isso vai ocorrer principalmente por um motivo básico, né? Vamos lembrar que num determinado momento da Baixa Idade Média, houve uma evolução nas técnicas produtivas. E aí surgiu a questão do excedente de produção. Esse excedente precisava ser comercializado. Então, a partir dessa necessidade comercial, para poder não perder aquela produção, eles desenvolveram rotas comerciais para pontos, né, onde todos os feudos, os servos e outras pessoas poderiam comercializar a sua produção, a princípio como escambo, depois como moeda, e esses locais ficaram conhecidos como feiras. Aí vem o surgimento das feiras, que Jacques Legoff fala muito bem, né, na sua obra sobre a Idade Média, grande historiador. E também o surgimento dos burgos, né, que são as primeiras cidades que vão surgir após essa fase daí, né? Com o surgimento dos burgos, o que é que nós passamos a ver? A vida urbana ela volta a acrescentar muito para a cultura humana naquele momento, lá na Europa. É bom frisar, lá na Europa. Então, vem o surgimento dos burgos. O burgo era um lugar de muito mais liberdade do que era os feudos. Então, possibilitava o desenvolvimento das reuniões, ideias circulavam naquele contexto, né? Pessoas falavam, comentavam. E as cidades de Gênova, Florença e de Veneza, que ficavam ali margeando com o mar Mediterrâneo, se desenvolveram muito. Então, por conta desse renascimento urbano, desse renascimento comercial, surge também o renascimento cultural. Na verdade, eu quero dizer que é tudo uma coisa só, tudo é renascimento. Mas a gente precisa entender que a circulação de pessoas possibilita esse intercâmbio de ideias, né? São pessoas de diversas culturas. É como se a gente pegasse hoje uma grande metrópole no mundo, por exemplo, Nova York, né? Ao analisar Nova York, nós vamos conhecer pessoas de todos os locais do mundo.
Então, a gente chama Nova York de um grande centro cultural, porque a gente vai encontrar realmente de tudo lá. As pessoas vão conversar de tudo, a gente vai ter vários tipos de serviços diferentes, vários tipos de filosofia, espiritualidades, conhecimento, tudo diferente. Então, a gente chama uma cidade muito cosmopolita, né, nesse sentido. Então, observe que o renascimento cultural, ele só acontece fruto desse renascimento urbano e comercial. E tudo é uma fase de transição. E, ao surgir um paradigma novo, não quer dizer que o paradigma que é antigo, né, ou mais atrasado, vamos dizer, naquele contexto histórico, ele venha desaparecer. Não vai ocorrer, não existe esse processo na história, nem em lugar nenhum no mundo. Enquanto vai surgindo um outro paradigma emergente que vai trazer novas ideias e conceitos, ele é acompanhado pelo paradigma antigo, que começa a decair porque as pessoas vão aprendendo coisas novas, né? Então aí também vai entrar o processo do conhecimento. Tem um autor muito interessante, que é Giordano Bruno, que surge nesse contexto também do renascimento cultural, e ele contribui para a teoria de processo de conhecimento, porque ele está analisando tudo que está ocorrendo naquela Europa do renascimento cultural, certo? Vou voltar lá agora para o slide, vou passar mais alguns pontos, e assim, eu nunca gosto de fazer uma aula inteira do assunto e jogar lá no canal, porque é necessário que o aluno também pesquise, né? Pense tudo. Se precisar de auxílio, vocês podem recorrer a mim ou outro professor, qualquer outra coisa, certo? Então, aqui é os pontos básicos, os pontos chaves para poder compreender o renascimento cultural. Então, vamos lá. O próximo. Características, é o que a gente está falando, tem os textos. E aí, a parte muito interessante é essa, experiencialismo e curiosidade científica. Então, como o saber era livre, não tinha nenhum dogma agora sobre o saber, não existia essa unidade de controle religioso sobre os pensamentos, né? A forma era livre para poder experimentar, então muitos experimentaram isso. Um grande exemplo é Leonardo da Vinci, né? Necessidade de comprovar pela observação e pela experiência qualquer fato antes de o aceitar como válido, valorização do conhecimento. Isso foi muito importante para o desenvolvimento do raciocínio científico. Durante o período da Idade Média, o médico ou físico, como ele era chamado, como era conhecido, ele era proibido de abrir os corpos dos mortos para poder estudar. Então, a medicina, ela perdeu muito espaço no Ocidente por conta do dogma religioso. E olha, não só no Ocidente, porque tanto para o judaísmo, quanto para o cristianismo, quanto para o islamismo, não poderia os corpos serem violados. Não poderiam os corpos serem violados. Isso só veio ocorrer, não a violação dos corpos, mas estudar os corpos, né? Só veio ocorrer justamente com o renascimento cultural. Foi necessário estudar os corpos. Então, as escolas de medicina da época tiveram um grande salto, porque conseguia fazer o estudo, né, nos necrotérios e compreender os processos que estavam ocorrendo nesse momento. Existia uma doença que hoje a gente chama ela de apendicite, né, que qualquer um, quando tem, vai para o hospital e faz uma cirurgia muito rápida para poder retirar o apêndice que está inflamado, né, e ele não supurar. Existia esse processo daí e na época a doença era conhecida como doença do lado, ou seja, as pessoas morriam por apendicite porque aqueles que estudavam a medicina não poderiam violar os corpos. Então, é uma curiosidade interessante isso, né? Porque a partir do momento que eles conseguem abrir os corpos para poder estudar, eles vão conseguir desenvolver um raciocínio científico e descobrir que era uma doença tratável. Ok? Então, pessoal, eu vou ficar por aqui. Se tiver mais curiosidade sobre esse assunto, vocês podem me procurar e procurar também os arquivos diversos e tudo, até porque eu tenho outras aulas agora para poder ministrar, mas assim, espero que tenha ajudado vocês com as características básicas do renascimento cultural. Qualquer coisa, é só entrar em contato. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. E tenham todos um bom dia.